E agora nós queremos ouvir a Tua palavra, Pai. Eu sei que essas pessoas que estão aqui não vieram brincar, não vieram ouvir barulhos, não vieram ouvir mentiras. Pelo contrário, elas vieram porque elas acreditam que esse ambiente é um ambiente propício para elas Te buscarem, Te adorarem. Aqui existem pessoas que professam a mesma fé, têm o mesmo crédulo, querem andar embaixo da mesma promessa. Então, venha abençoar esse momento, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, em nome de Jesus, e que todos digam assim seja, amém, amém, graças a Deus. Olha, eu gostaria que você se atentasse muito para a palavra, porque eu tenho certeza que nessa noite o Espírito Santo, ele pode tirar você dessa cadeia, tirar você dessa prisão, livrar você da morte. Eu tenho certeza que existem pessoas aqui que estão à beira da morte, morte financeira, econômica, familiar, casamento. Eu tenho certeza que nessa noite existem pessoas aqui que estão com a vida totalmente trancada, amarrada, mas o Espírito Santo, ele quer falar contigo nessa noite. Ele quer te levar a ter paz, descansar, porque o princípio de uma pessoa que tem Deus e tem fé é o descanso. O livro de Salmo 3, versículo 5, a palavra diz assim: olha, eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Uma pessoa que deita e não dorme é porque ela não tem certeza de que o Senhor está cuidando dela. Uma pessoa que não tem certeza que Deus está cuidando é uma pessoa que a mente é cheia de barulhos, muita confusão, dúvidas, medos. Ela rola na cama para lá e para cá, levanta, abre a geladeira, come, vai, deita de novo. Ela vê a noite passando e ela não consegue descansar. E uma coisa eu digo para você: Deus, Ele trabalha enquanto você dorme. Se você pesquisar e for ver o livro de Gênesis, capítulo 1, a palavra diz que houve tarde e manhã, e surgiu o primeiro dia. Tarde, noite e manhã, e surgiu o segundo dia, e assim sucessivamente. Deus, presta atenção, Ele trabalha durante a noite. Quando o sono profundo cai sobre os homens, eles adormecem na cama, Deus vem e sela o entendimento dele, dá sabedoria, entendimento, discernimento. Por isso que quando você consegue dormir, no outro dia você acorda renovado, pronto para mais um dia de trabalho, para enfrentar mais lutas, mais um leão. Quando você não consegue dormir, além dos seus problemas, além das adversidades, das dificuldades, você acorda mal-humorado, aquele peso, só de saber o que você vai viver durante aquele dia, já traz um estresse impressionante. As pessoas que já estão estressadas ficam mais estressadas ainda. Então a necessidade de você dormir e pegar no sono, mas para que isso aconteça você tem que estar em paz, tem que estar acreditando em uma promessa, caminhando embaixo das promessas do Senhor Jesus. Salmo 4, versículo 8 também diz: em paz também me deitei, ou me deitarei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Isso é viver pela fé. Viver pela fé não é você sentir, não é você ver. Fé é você saber. Fé é você ter certeza de que Deus Ele faz, de que Deus Ele cura, de que Deus liberta, de que Deus protege, de que Deus abençoa, de que Deus abre portas. Fé não é sentimento, fé é conhecimento da palavra. Não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. É no Evangelho que se descobre
o poder de Deus de fé em fé. Então, fé é você saber: eu sei que Deus está comigo, eu sei que Deus me guarda, eu sei que Deus vai abrir portas, eu sei que Deus me cura, eu sei que Deus abençoa a minha casa, eu sei que Deus abençoa a minha família, eu sei que Deus livra a minha casa do mal, a minha família do mal. Eu sei, e por eu saber, eu consigo descansar. E é justamente quando eu estou descansando que Deus, Ele está o quê? Trabalhando. Repete comigo: quando eu descanso, Deus, Ele trabalha. Fala para a pessoa que está do seu lado: olha, quando você descansa, Deus, Ele trabalha. E eu vou mostrar para você que Deus, Ele trabalha. Ei, igreja, olha, presta atenção, olha aqui para mim. Eu vou mostrar para você que é quando você descansa que Deus, Ele trabalha. O livro de Atos, capítulo 12, versículo 1 diz que naquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para maltratá-los, e matou a espada quem? Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradaram os judeus, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quaternos de soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Veja, Herodes, ele prende Tiago, mata Tiago, e como ele viu que o povo judeu gostou daquilo, e você sabe que todo político gosta de plateia, quando ele faz alguma coisa que agrada o povo, ele torna a fazer, não é verdade? Aí ele faz um show hoje e agrada o povo, aí daqui uma semana quer fazer outro show, aí daqui outra semana quer fazer outro show, aí daqui a pouco o dinheiro do Estado acaba, porque ele só quer ficar fazendo show, ele só quer ficar agradando o povo. Política é isso. Então Herodes prende Tiago, mata Tiago, e quando ele vê que Tiago fica feliz, o povo fica feliz, ele fala assim: opa, peraí, eu vou agora prender Pedro. Mas só que ele sabia que ele não podia prender Pedro de qualquer jeito. Ele vai, prende Pedro e manda 16 soldados prender Pedro. 16, não foi um, não foi dois, foi 16 soldados para prender um pescador, um discípulo de Jesus, um apóstolo de Jesus, que nunca apresentou ameaça. Mas Herodes, ele fez isso por quê? Porque ele conhecia a história de Jesus. Ele já tinha ouvido falar que um homem tinha morrido, e sem mais sem menos a pedra que guardava ele foi removida. Pedras se moviam, cadáveres sumiam. E Pedro, a essas alturas, ele já estava parecido com Jesus, porque nós temos que ser o que? Imitadores de Cristo. Pedro já era tão parecido com Jesus, ele já imitava tanto Jesus, o Espírito Santo já era tão fluente na vida dele, que até a sombra dele curava. Você já leu isso na Bíblia? Aonde Pedro passava, as pessoas se projetavam embaixo da sombra dele, porque a sombra de Pedro já curava. Então Herodes disse assim: pô, esse cara não é qualquer um, esse cara andava com Jesus, esse cara é parecido com Jesus. Porque até no momento que Jesus estava sendo crucificado, disseram assim para Pedro, Jesus estava sendo preso, disseram assim para Pedro: ei, você se parece com ele? Não, não sou não. Não, você é igual a ele? Não, não sou não. Você fala como ele. Você imagina, depois que Jesus ressuscitou, a intimidade que Pedro começou a ter com Jesus, como ele não foi se tornando parecido com Jesus. Então aquilo era uma ameaça a Herodes. E veja, é uma ameaça para Satanás também. Na medida que você vai crescendo, na medida que você vai se tornando uma pessoa espiritual, na medida que você vai se parecendo com Cristo Jesus, mais cuidado Satanás ele tem que ter com você, e maior vai ser as investidas que ele vai dar contra você.
Então Herodes sabia: opa, peraí, Tiago a gente matou, mas esse Pedro, não, esse Pedro não é qualquer pessoa, esse Pedro não é qualquer um não, esse Pedro já se parece com aquele homem que morreu, aquele Jesus de Nazaré que morreu, que a pedra se moveu, o corpo dele sumiu, e hoje eles estão contando histórias de que ele ressuscitou. Então esse cara não é qualquer um, vamos prender ele, sim, vamos prender, mas vamos colocar 16 soldados para prender ele, para guardar ele, manietado, amarrado, lá na cela, lá na prisão. Por que você acha que às vezes no seu trabalho, na sua vizinhança, na sua escola, não se levanta só um contra você, não se levanta 2, 3, mas parece que um monte se levanta contra você, um monte vem contra você, parece um complô, parece uma armação. Você fica sem saber: meu Deus, pai, o que está acontecendo? Está todo mundo contra mim, está todo mundo vindo contra mim. É porque Satanás sabe o que existe dentro de você. Satanás, ele sabe que você já está se parecendo com Cristo, as suas atitudes já estão sendo atitudes de Cristo. Você já não bebe mais, você já não fuma mais, você já não vai mais para balada, você já não anda mais na roda dos pecadores, dos escarnecedores. Não, você já não se detém mais no caminho dos ímpios. Então Satanás sabe que você está mudando, e não é qualquer coisa que vai te prender, não é qualquer um que vai te parar, não. Ele precisa de um arsenal, ele precisa investir contra você com um aparato forte, porque senão ele sabe que ele não vai conseguir deter você. Então você vê que quando chega um problema nas nossas vidas, ele não chega sozinho, ele chega acompanhado, ao ponto da gente olhar e se desesperar. Mas é justamente aí que entra a nossa fé, a nossa confiança, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. E você é a igreja, você é escolhido, chamado, nomeado, tomado pela mão direita do Pai. Ele te conhece desde o ventre da tua mãe. Foi Ele que te chamou, Ele que te chamou para essa posição que você está hoje. Então eles prendem Pedro, pedindo para que 16 soldados viessem guardá-lo, porque no outro dia eles queriam o quê? Matá-lo. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia o quê? Contínua oração por ele. Sabe, gente, ser cristão não é para qualquer um. Não. Olha como que você tem que ter fé. Dias antes, Tiago, que era da igreja, foi preso. A igreja orou por Tiago, mas o que aconteceu com Tiago? Foi decapitado. Agora Pedro estava sendo preso. A mesma igreja se reuniu para orar em favor de quem? De Pedro. Mas como será que não estava o coração desses irmãos? Caramba, a gente orou por Tiago e ele morreu. Agora Pedro na mesma situação, será que vai adiantar a nossa oração? Tiago morreu, será que Deus vai ouvir as nossas preces, as nossas súplicas? A palavra diz que a igreja orava intensamente. Aqui ó, Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Não é porque uma pessoa morreu de câncer, você orou por ela, ela morreu de câncer, que significa que a outra vai morrer.
Não é porque você orou e não deu certo que significa que você vai abandonar a fé e vai deixar de orar. Não deu certo porque não tinha que ter dado certo. Não é porque aquela porta de emprego não se abriu para você que você vai desistir, que você vai parar. Não, isso nos mostra que tudo pertence a Deus. A única coisa que você tem que fazer é colocar esse problema na mão de Deus. Se vai morrer ou não vai, eu não sei. Se vai dar certo ou não vai dar certo, eu não sei. Se a porta vai abrir ou não vai abrir, eu não sei. Só sei que tudo eu vou colocar na mão de Deus. Eles colocaram Tiago na mão de Deus. O que aconteceu? Tiago morreu. Por que Tiago morreu? Porque chegou o momento dele, chegou a hora dele. Deus resolveu recolher Tiago, mas Pedro não. Pedro, nós vamos fazer as mesmas orações, as mesmas súplicas, intensamente, porque quem vai decidir se Pedro vai morrer ou se Pedro vai viver é Deus. O meu papel é orar, o seu papel é orar, o seu papel é acreditar. Não deu certo, amém, graças a Deus, eu vou continuar orando. A porta não se abriu, amém, graças a Deus, eu vou continuar batendo. Batei e abri-se-vos-á, buscai e acharei, pedi e dá-se-vos-á. E a igreja ali, orando. Quando Herodes estava para o fazer comparecer diante deles para o matar, nessa mesma noite estava Pedro dormindo entre 2 soldados ligados com 2 cadeias, e os seus guardas ainda na porta guardavam a prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro no lado e o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Olha que coisa também impressionante, Pedro, o que? Dormia. Preso, sabendo que ia morrer no outro dia, mas Pedro dormia. Por que Pedro dormia? Porque ele sabia que aos seus amados Deus ele dá até quando estão dormindo. Pedro estava descansando. Pedro não estava perturbado, preocupado. Pedro, ele ia morrer no outro dia, mas ele sabia lá no fundo do coração dele que o Redentor dele vive. E quando você tem certeza que o seu Redentor vive, você consegue colocar a cabeça no travesseiro e dormir, porque não vai adiantar você se perturbar, se preocupar, ficar ansioso. Não vai adiantar você entrar em depressão, querer abrir as portas com as suas mãos, querer meter o pé, se injuriar, se aborrecer, murmurar, reclamar. Não adianta. A única coisa que você pode fazer é realmente descansar. A sua preocupação não vai fazer um fio de cabelo crescer na sua cabeça, não vai aumentar 1 centímetro na sua estatura. Então é fazer como nós estamos explicando esses dias. Você não consegue ter paz, você não consegue ter tranquilidade, então peça paz a Deus, peça tranquilidade. Pai, olha, o Senhor sabe que está difícil, eu estou preso, está tudo trancado, tudo está amarrado. Pai, mas venha me trazer o consolo, venha me trazer a paz. Pai, traga tranquilidade, desacelera os meus pensamentos, faz os meus neurônios desligar. Eu quero dormir, eu preciso dormir, eu quero descansar, e eu vou descansar, porque até o sono é o Senhor que dá. Isso é um outro nível, gente, é uma maturidade, é uma espiritualidade tão elevada, é um grau tão elevado espiritualmente, que você não se deixa abater por circunstância, por vista, por geografia, matemática. Você não se deixa bater por nada. Você só confia e só descansa. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, o mais ele fará. Então Pedro ali, jurado de morte, sabia que no outro dia Herodes iria matá-lo, mas ele estava descansando. A igreja orando e Pedro descansando. E de repente, não mais que de repente, sobreveio o anjo do Senhor e resplandeceu uma luz na prisão, e tocou a Pedro no lado e despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe
das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa. E saindo, o seguia. Veja, Pedro dormindo, o anjo toca nele e fala assim: olha, Pedro, levanta. Como levantar? Eu estou amarrado, correntes, cadeias, grilhões. Como eu vou levantar? Levanta. Sabe, existem momentos que a gente só tem que obedecer. Levanta. Levanta. As cadeias só vão ser quebradas depois que você levantar. As cadeias só serão quebradas depois que você der o primeiro passo. Depois que você for abrir sua empresa, depois que você for abrir o seu comércio. Você está me entendendo? Só vão se quebrar depois que você der o primeiro passo, a primeira atitude. Quando Pedro levanta, já estava tudo orquestrado. Porque quando Deus manda você fazer, é porque Ele já sabe o que Ele vai fazer na sua vida. Se Ele está mandando você levantar, levanta. Se Ele está mandando você andar, ande. Se Ele está mandando você correr, corra. Se Ele está mandando você parar, pare. Mas naquele momento Ele estava dizendo: levanta, 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 levanta. E quando Pedro levantou, automaticamente as cadeias já se despedaçaram, caíram por terra. Atitude de não ficar parado, procrastinando, esperando o seu Salvador, o seu Redentor, alguém te ajudar, alguém te estender a mão. Ah, bispo, eu não consigo romper, eu não vou para frente porque ninguém me ajuda, ninguém me estende a mão. Não. Quem vai te ajudar é Deus. É Deus que vai adiante de você. E outra, Ele diz assim para Pedro: levanta, levanta depressa. Pedro se levanta. Era para Pedro se levantar depressa. As cadeias caem. E quando Pedro ele vai querer correr, porque o cara estava preso, o cara ia morrer no outro dia. Você acha que ao ver as cadeias se partindo, as portas se abrindo, qual seria a sua reação? De sair daquela cadeia correndo o mais rápido possível, né? Mas o anjo disse: não precisa correr. Coloca as suas sandálias, coloca a sua roupa. Não tenha pressa. Quando Deus está na nossa vida, não precisa ter pressa. Não precisa ter pressa. Não precisa ficar ansioso. Deus, Ele já está à frente. Deus, Ele já está tomando conta de tudo. Então não fique apressado. O anjo do Senhor já estava ali, já estava cuidando dele, já estava confirmando aquilo que Deus ia fazer na vida dele. Então não precisa ter pressa, Pedro. Não tenha pressa. Com calma, rapaz, calma. Coloca as suas sandálias, coloca a sua roupa, cinge as suas costas com a sua capa. Você não vai deixar nada para trás. Você vai levar tudo que é teu. E me segue. Sinal de autoridade. Não é você que tem que ir à frente, é Deus que tem que ir à sua frente. Você só precisa seguir, você só precisa ir atrás, você só precisa obedecer. Agora o impactante é que Pedro, ele ia indo atrás do anjo. E na medida que Pedro ia indo atrás do anjo, as portas iam se abrindo automaticamente. Sabe aquelas portas de shopping? Quando você coloca o pé assim, elas abrem. Veja, quando você coloca Deus na sua frente, não é você que vai forçar a barra, não é você que vai forçar as portas, não é Deus, é o próprio Deus que vai abrindo as portas para você. E disse-lhe o anjo: cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele o fez assim. Disse-lhe mais: lança às costas a tua capa e segue-me. E saindo, o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que havia alguma visão. Está
estava tendo uma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta do quê? Chegaram à porta de ferro. Porta de ferro. Aí complicou. Quantas são as portas de ferro que estão te prendendo? Quantas são as portas de ferro que estão te trancando? Estão te travando? Estão impedindo você de caminhar? Aqui ó, está no versículo certo aqui, versículo 10. Chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, a qual lhes abriu por si mesmo. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou. Logo o anjo se apartou dele. Veja, eles chegaram na porta mais forte. Era uma porta de ferro. Era uma porta considerada uma das portas mais seguras que havia nos presídios naquela época. Uma série de grades, uma série de outras portas, mas aquela era a porta principal. Era a porta intransponível, porta de ferro. Mas para Deus não haverá impossível em todas as suas promessas. A porta pode ser de ferro, de bronze, de aço, de concreto. Não existe porta que Deus não possa abrir. E quando chega naquela porta de ferro, a palavra faz questão de dizer que ela se abriu automaticamente. Pedro não precisou colocar a mão, Pedro não precisou meter o pé. Às vezes existem portas que a gente fica forçando, relacionamentos que a gente fica forçando, porta de trabalho que a gente fica forçando, concurso público que a gente fica forçando, dinheiro para receber que a gente fica forçando. Você não precisa forçar nada, deixa Deus ir diante de você. No momento certo a porta vai se abrir. Ele não vai te envergonhar. E ele tira Pedro daquela cadeia. E quando chega no final da rua, eles percorreram toda uma rua, e quando chega lá no final dela, o anjo se apartou dele. Só depois que o anjo saiu de perto dele, que ele veio perceber que aquilo que estava acontecendo na vida dele era real. Sabe por quê? Porque Deus, quando Ele opera nas nossas vidas, Ele faz algo assim de uma forma tão tremenda que parece que você está sonhando. Meu, é coisa inacreditável. Caramba, eu estava preso, estava lá dentro, manietado, amarrado, e agora eu estou aqui fora. Não, como pode? Preso num dia e solto de manhã, preso à noite e solto de madrugada. Você pode dormir preso, mas Deus, Ele tem poder de fazer você acordar livre das cadeias, livre dos grilhões, livre das trancas, das amarras, daquilo que impede você de fluir. Deus, Ele pode, porque Ele é Deus. Aí ele acorda. Eu quero declarar nessa noite que Deus, Ele vai fazer coisas que vai deixar você impactado, coisas que você vai achar que você está sonhando. Você vai precisar pedir para alguém: olha, me belisca aqui, porque o que está acontecendo na minha vida tem sido algo assim, está sendo algo sobrenatural, está sendo algo assim muito grande, sabe? Parece que eu estou sonhando, meu Deus do céu, parece que eu estou em êxtase, parece que eu não estou aqui. É algo sobrenatural, é algo grande, é algo maravilhoso. Deus, Ele vai fazer na sua vida coisas maravilhosas que os seus olhos não viram, seus ouvidos não ouviram, e ainda não penetrou no coração de homem nenhum. E Pedro sai, e no versículo 11 diz assim: e Pedro, tornando a si, sabe, o que foi isso? Caramba, como foi isso? Como abriu essa porta para mim? Como apareceu esse trabalho? Como apareceu esse namorado, essa namorada?
Como assim? Meu, que resultado é esse nesse exame? Que resultado é esse nessa prova? Você não crê? Você não crê que Deus pode te surpreender? Da noite para o dia, Deus Ele pode trabalhar na sua vida. Da noite para o dia, Deus fez os céus e a terra. Da noite para o dia, Ele tirou Pedro da cadeia, das trancas, das amarras, dos grilhões. Então Pedro, tornando-se, disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo o que o povo dos judeus esperavam. E considerando ele nisso, foi à casa de quem? De Maria, mãe de João, que tinha sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orando. Pedro recebe um milagre, é livre. Aí o que ele faz? Caramba, meu, maior estresse, hein? Agora que Deus me curou, que Deus me libertou, Deus me livrou da morte, Deus me abençoou, eu vou lá para Cancún. Eu preciso de umas férias, eu preciso de uma folga, eu preciso relaxar, preciso viajar. Não. Depois desse estresse que eu passei lá naquela cadeia, agora eu preciso descansar. Porque é isso que acontece com muita gente. É só ela ser abençoada, ela mete o pé e vai embora. Ela ser abençoada, ela quer ir curtir, quer viajar, quer passear, quer. Pedro foi diferente. Pedro foi para onde? Casa da irmã Maria. Ele foi lá para a casa da irmã Maria. Sabe por quê? Porque era lá na casa da irmã Maria que os irmãos se reuniam, que os irmãos oravam, que os irmãos clamavam, que os irmãos buscavam. Ele podia ter ido para qualquer outro lugar, ter fugido, sumido, desaparecido. Ele podia ser ingrato depois do livramento, da libertação, como muitas pessoas são. Elas são ingratas. Deus cura, elas são ingratas. Deus liberta, elas são ingratas. Deus prospera, elas são ingratas. Mas Pedro não, ele correu lá para a casa da irmã Maria. E olha que coisa interessante, ele vai para a casa da irmã Maria, e batendo a porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro, anunciou que Pedro estava à porta. E disseram: estás fora de si. Mas ela afirmava que assim era Pedro. E diziam: deve ser um anjo, é um anjo que está lá fora. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e se espantaram. Deus, Ele vai fazer coisas na sua vida. Eu estou profetizando isso. Eu estou dizendo para você, Deus vai fazer coisas na sua vida que você vai ficar espantado. Agora, não seja incrédulos como eles. Por quê, bicho? Porque a igreja estava orando: liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro, liberta Pedro. Todo mundo clamando: liberta Pedro, liberta Pedro. Deus liberta Pedro. Aí Pedro chega lá na casa da irmã Maria, toca a campainha, tindão, tindão. Os irmãos orando. Ninguém larga a mão de ninguém. Eles continuam orando.
Aí, Rode era empregada, a secretária foi lá ver quem era. Aí chega lá na porta assim, escuta a voz de Pedro. Gente, ela ficou tão impactada, mas tão impactada ao ouvir a voz de Pedro, que ela voltou correndo para dentro. E ela falou para os irmãos: é Pedro que está lá fora, é Pedro, Pedro está aí na porta. Eles: não, você está fora de si, você está vendo um anjo. Eles estavam orando para Deus fazer um milagre, eles estavam orando, pedindo para Deus libertar Pedro. Pedro é liberto, e mesmo assim eles não acreditavam que a oração deles podia libertar Pedro naquela mesma noite. Assim somos nós, às vezes nós estamos orando, estamos clamando, estamos buscando, mas nós não acreditamos que Deus, Ele pode fazer um milagre nas nossas vidas, de um dia para o outro. E eu torno a dizer para você: Deus, Ele pode mudar a sua história de hoje para amanhã. Você vai dormir hoje doente, mas amanhã você pode amanhecer curado. Você vai dormir hoje nessa cadeia, nessa prisão, nessa amarração, mas amanhã mesmo, Deus, Ele pode livrar você de todo o mal. Por isso que a palavra diz: olha, basta a cada dia o seu mal. O dia está terminando, e junto com esse dia está terminando também todas as cadeias, as trancas, os grilhões que estavam te amarrando. Se Satanás estava pensando que ia te matar amanhã, não, ele não vai te matar amanhã, não. Se amanhã for de ter um velório, arruma outro cadáver, arruma outro defunto, porque você não vai morrer. Diga: eu não vou morrer. Diga: eu não vou morrer nesse cárcere. Repete comigo, prega comigo. Diga: eu não vou morrer nesse cárcere, eu não vou morrer nessa prisão, eu não vou morrer amarrado, porque o Senhor vai enviar o seu anjo e vai me livrar, vai quebrar as cadeias, as trancas, as correntes, os grilhões. Ele vai me libertar. Aliás, Ele já está libertando. Oh meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor enviou o seu anjo naquela noite e libertou Pedro, Pai, em nome de Jesus, eu quero profetizar nessa noite que o Senhor já está livrando você do mal, te livrando dessa doença, dessa praga, dessa peste, dessa maldição, desse câncer, desse desemprego, dessa miséria, dessa amarração, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Assim como Rode, ela ficou incrédula, e aqueles irmãos também ficaram incrédulos, impactados, estupefatos com aquilo que estava acontecendo. Parentes seus, irmãos seus, amigos seus vão ficar impactados quando eles ouvirem: fulana está aí batendo na porta, fulana está aí, fulana não morreu, fulana não foi desgraçada, não foi destruída, aquele mal não destruiu a vida dela, aquele mal não acabou com o casamento dela, não acabou com o namoro, não acabou com o relacionamento, aquele mal não fechou a empresa, não fechou o comércio. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Se eu fosse você, eu ficava de pé nessa noite. Fique em pé nessa noite, levante a sua mão e tome posse. Diga: Pai, eu creio no livramento, eu creio na libertação, eu creio que o Senhor abre portas, eu creio que o Senhor libera destino, eu creio que eu não vou morrer nessa cadeia, Senhor. Cadeias de angústia, de aflições. Eu não vou morrer na solidão. Diga para Jesus: eu não vou morrer na solidão, no abandono. Eu não vou ficar para titia, eu não vou morrer solteira, solteiro, não. Todo azar, toda perda, todo mal que tem se levantado contra mim, está tentando comer a minha carne, me destruir e ver o meu mal. Até aqueles que estão esperando a minha morte, eles serão confundidos. Herodes queria matar Pedro no outro dia,
mas ele teve que procurar um outro cadáver, ele teve que procurar uma outra pessoa, porque Pedro ele já não ia matar mais não, Pedro ele já não ia mais matar, porque a igreja orava, a igreja clamava, a igreja pedia, e Deus, o próprio Deus livrou Pedro daquelas amarras. E eu quero declarar em nome de Jesus que Deus também já está te livrando. Amanhã é um outro dia. Hoje você vai dormir em paz, com sossego, confiante de que o Senhor está cuidando de você. Em nome de Jesus, eu profetizo isso, eu declaro isso sobre a sua vida. Eu tenho uma certeza tão grande, que o Espírito Santo está falando no coração de muitas pessoas aqui nessa noite. Muitas pessoas que vieram ouvir uma resposta, vieram tirar as suas dúvidas. Muitas pessoas estão sendo livres do medo, do caos, do pânico, das perturbações, porque o Espírito Santo nessa noite está te trazendo o equilíbrio. Você vai dormir nessa noite, você vai deitar e vai pegar no sono. E quando você estiver dormindo, Deus ele vai estar trabalhando. Veja, Deus ele vai estar trabalhando ao seu favor. Os céus não vão ficar parados. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E que todos digam assim seja. Amém, graças a Deus.